Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de inglês. E a gente vai falar hoje sobre verbos regulares e verbos irregulares, certo? Primeiro, nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso e ventilado, fones de ouvido, material próximo a vocês e vamos para a aula. Verbos regulares e irregulares em inglês. Vamos nessa. Regra geral, aqueles que seguem uma conjugação, ou podem ser conjugados, padrão de terminações, são chamados de verbos regulares. Verbos irregulares são aqueles que não seguem um modelo de conjugação e, portanto, costumam ser mais complicados para os estudantes. Para ajudar vocês com esse assunto, disponibilizamos tabelas completas de verbos regulares e irregulares e ainda frases de exemplos e exercícios sobre o tema. Vamos ver. Verbos regulares em inglês, ou regular verbs. Os verbos regulares são aqueles cujas flexões de simple past, ou de passado simples, e passado particípio, são formados pelo acréscimo de ed ou de. Então, para ser um verbo regular no passado simples e no particípio, eles vão simplesmente adicionar ed ou de. Terminou em uma vogal, tipo, já terminou num E, por exemplo, você adiciona só o D. Terminou em uma consoante, tipo Z ou um W, bota ED, certo? Isso para o que? Para regulares, certo? Então a gente vai ter aqui vários exemplos de verbos regulares, em que a gente vai estar utilizando essa nossa regra. No simples aqui vai ter a palavra, no nosso primeiro exemplo. Agree, Para passar ela para o passado simples, vai ficar agreed, E no particípio passado vai ficar agreed, vai ficar do mesmo jeito, Você só vai adicionar o ed, ali, e na tradução vai estar lá, concordar, certo? Então a gente vai ter vários outros exemplos aí, answer, apologize, ask, awaken, brief, brush, call, carry, charge, clean, clear, close, cloak, cross, cry, dance, Tudo tá, as que terminam em E, a gente bota o D. No caso aqui é o call, que ela tá aqui na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na linha 8, tem call, Como termina em uma consoante, a gente bota só o ED, entendeu? Então terminou em E, já põe o D, e já tá ok. Terminou em consoante, ali no caso do call, no caso do cross, que tem os dois S's aí, a gente vai estar adicionando ED ou E, ou só o D no caso, certo? Então é muito simples, gente, para colocar no passado simples, e no particípio, simplesmente você vai botar ED. Se terminou aqui, no segundo exemplo aqui, na segunda tabela tem answer, que é responder. Então, em responder aqui, está terminando em R. Professor, mas tem um E lá no final já, mas tem um R depois. E aí, eu boto o E ou boto só o D? ED, certo? Completa com ED no final, porque não tem um E lá no final. Se tiver o E no final, como no primeiro exemplo, que é agree, você bota só o D, Você está vendo aí que tem dois E's no final, E você vai botar só o D, porque já tem um E no final. Mas em answer, ela termina em R, então vai ter a necessidade de ter o ED lá no final, certo? Verbos irregulares em inglês, ou irregular verbs, Os verbos irregulares em inglês não seguem um padrão de formação, uma vez que não formam o simple past, nem o particípio, certo? Então, assim, eles não vão ter, gente, uma regra, de adicionar ED ou D, como acontece lá no regular, certo? Por esse motivo, a melhor maneira de saber os verbos irregulares é memorizá-los, ou seja, existem vários tipos de verbos irregulares, certo? Então, você tem que decorar alguns para poder você conseguir responder, lá na sua prova, na hora de completar ou na hora de identificá-los, quais são esses verbos, ok? Então, eu coloquei uma tabela e a gente vai ter que decorar essa tabela, na hora de fazer lá. Tem uma grande diferença entre regular e irregular. Geralmente, o
O regular, gente, você consegue conjugar ele. O irregular também, tem alguns que você consegue conjugar, entendeu? Mas na maioria das vezes eles já são regulares, né? Quando estão na forma lá que dá para você conjugar, certo? Vocês podem ver aqui no exemplo, ó, que a gente vai ter aqui na tradução, ó, concordar, responder, pedir desculpas, né? Perguntar, acordar, respirar, escovar, né? Tem ações aqui, né? Então dá para você fazer a conjugação. Então nesse caso aqui do regular você adiciona o ED, né? Mas para cá, para o irregular, a gente já vai ter que seguir um outro tipo de regra, né? Então esse outro tipo de regra vai ser o que, gente? Vamos lá. Ó, a gente tem um exemplo aqui de be, bear, become, begin, break, bring, né? Então, ó, você vê que no caso do be aqui, ó, a palavra é completamente modificada para o passado simples, né? Vira o was, né? No particípio vai ficar been, né? Então a palavra muda, gente. Então nesse caso é bom que vocês decorem essa tabela, né? A gente vai ter muitos outros exemplos, né? Aqui eu coloquei alguns apenas, né? Até cortou um pouquinho aqui embaixo o choose, né? Que virou choose, né? Perdeu um O ali no final. Depois virou chosen, que é escolher ou preferir, certo? Então ele muda, gente. Então nesse caso aqui vocês vão ter que decorar quando for o caso de um verbo irregular em inglês, certo? Já na outra ocasião, que é o regular, você vai ter que apenas adicionar o ED, né? Então aqui tem uma pequena atividade, ó, sobre os verbos regulares e irregulares em inglês. Agora que você já sabe quais são os regulares e irregulares, né, mais usados, teste seus conhecimentos com exercícios abaixo, certo? Então tem aí uns exemplos, né, e tem umas lacunas as quais vocês vão ter que preencher usando o conhecimento que a gente acabou de adquirir sobre a diferença entre verbos regulares e irregulares, certo? E a atividade de vocês eu deixo o livro, né, página 15 a 18, certo? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospasso.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Se inscreva nas nossas redes sociais, né, para estar acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Valeu!